Vamos lá. A primeira questão é sobre um gerador com uma força eletromotriz de 12 volts. Tem 12 volts. Resistência interna de 2 ohms. E aí, o que ele pede? A DDP nos terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade de 2 amperes. E a intensidade da corrente para que a DDP no gerador seja de 10 volts. Eu acho que esse aqui não deve ter tido nenhuma grande dificuldade, ou me engano? Esse foi tranquilo, né? O whiteboard está me cansando já que não entra isso. Deixa eu ver se o Miro melhora. Vou apelar para o Paint, pronto. Olha só, os dados do problema diz o seguinte: é um gerador com 12 volts de força eletromotriz. Primeiro problema, força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 2 amperes, o Rzinho. Segunda de manhã, tá triste. Na letra A, qual a DDP nos terminais dele para que a corrente que o atravessa seja de 2 amperes? Bom, aqui basta que a gente lembre que a DDP nos terminais de um gerador é igual à força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Como ele diz que a corrente de 2 amperes é uma aplicação direta disso. Tá? Então, nos terminais do gerador, nós vamos ter o igual a 12 menos 2 vezes 2, que é a perda que ele tem devido à resistência interna. 2 vezes 2, 4, então o igual a 8 volts. Tá? Dúvida nisso? Está com uma cara de que... Senhor, só fiquei com dúvida porque o menos ali Não, sempre negativo aqui. é sempre negativo, não É, é? porque o que ele fornece ao circuito é sempre a força eletromotriz menos a perda interna. O que você pode ter visto é que a fena é igual a U mais RI, colocando para o outro lado. Não, mas é só passar para o outro lado da igualdade, né? Mas o que ele fornece ao circuito é sempre menos do que a força eletromotriz. É sempre menos, é a perda interna. A força eletromotriz é o máximo que ele pode fornecer em caso de resistência, se ele fosse perfeito, se ele não tivesse resistência. Como ele tem uma resistência interna, tem uma perda. Tá? E a letra B, qual a intensidade da corrente para que U seja 10 volts? Aí inverte, né? A mesma equação, só que agora ele forneceu U, a força eletromotriz não muda, 12, a resistência interna também não muda, e aí o cálculo é da corrente. Então, nesse caso, a gente vai passar o 2i para o outro lado da igualdade, fica positivo, o 12 permanece aqui, o 10 vem para cá mudando de sinal, então 2i igual a 2, logo i igual a 1 ampere. Então tá aí letra A e letra B
do primeiro exercício. Dúvidas? Salvando aqui. Dia 23. Está apelando já? Exercício número 2 é dado um circuito puramente resistivo, né? Em que vocês têm aqui uma fonte e duas resistências em paralelo e um amperímetro que foi colocado só num dos ramos, no ramo R1 do circuito. Tá? Esse circuito talvez fique mais fácil para vocês entenderem ele redesenhando, pensando nele assim, ó. Tem aqui a fonte, depois ele abre num ramo com uma resistência R1, outro ramo com uma resistência R2, no R1 tem um amperímetro aqui, e fecha o circuito. É o mesmo circuito que está desenhado lá do outro lado, mas eu acho que desenhado desse jeito deve ficar um pouquinho mais fácil para que vocês consigam visualizar. Tá? O que o enunciado nos diz? Tá? Ele nos diz que R1 é igual a 6 volts, que está errado, é ohm, né? E R2 é igual a 2 ohms. Então, 6 e 2. Então, aqui, 6 ohms, 2 ohms, dados o problema. Sabendo que a corrente que atravessa o amperímetro A é de 1 ampere, mais um dado, então, a corrente que passa por aqui é de 1 ampere. Calcule a potência dissipada em R1, a potência dissipada em R2 e a potência total dissipada no circuito. Ora, para calcular isso, a gente precisa saber o que é potência. E aí, eu sempre digo, potência é energia por tempo. É a definição de energia, é o que você precisa lembrar. Na eletricidade, a gente costuma trabalhar com energia por carga e carga por tempo, ou seja, diferença de potencial vezes corrente. Então, para saber qual é a potência dissipada em cada um dos dois resistores, eu preciso saber a diferença de potencial e a corrente, ou a diferença de potencial e a resistência. Né? Eu posso também fazer isso aqui, I igual a U sobre R, né, lei de Ohm, e daí a gente tem também como calcular a potência, U ao quadrado dividido pela resistência. As resistências nós já temos. Tá? E a diferença de potencial a gente tem? A diferença de potencial sobre R1 pode ser diferente de sobre R2? Não. E eu tenho como calcular a diferença de potencial sobre o R1, porque aqui eu tenho a corrente e a resistência. Então, o 1 vai ser igual a 6 vezes 1. Então, temos aí 6 volts. Se eu quisesse calcular a corrente 2, bastaria eu lembrar que o 2 é igual ao 1, logo, nós temos que 6 é igual a 2 vezes corrente I2.
ou ainda I2 igual a 3 amperes. Então, eu poderia fazer o cálculo tanto por aqui quanto por aqui, tanto faz, tá? P1, então, vai ser igual a 6 vezes 1, né, se eu fizer ali direto pela U vezes I, 6 vezes 1, que é igual a 6 watts. E P2 vai ser igual a 6 vezes 3, 18 watts. E a potência total, a soma das duas, 18 com 6, dá 24 watts. Aí, se eu tivesse feito por aqui, dá na mesma. Tá? Se eu tivesse feito por aqui, daria 36, né? O U é igual para os dois. 36 dividido por 6 dá 6. E aqui 36 dividido por 2 dá 18. Então, teria 6 e 18 do mesmo jeito. Tá? É o mesmo resultado, não muda. Aí é uma questão de gosto, a escolha que você vai fazer para o cálculo. Nenhuma dúvida até aí? Vamos para o exercício número 3, então. Esse aqui talvez tenha gerado um pouquinho mais de dúvidas. E a figura lá para o quadro que fica mais fácil. Nesse exercício aqui, o que nós temos? Nós temos 3 resistores, tá, colocados aí todos em paralelo, e a gente tem 3 medidores de amperagem, ou seja, está medindo a corrente que passa pelo 7, pelo 8 e pelo 9. Tá? Talvez alguns tenham tido um pouco de dificuldade, tenham estranhado um pouco, é que a corrente foi colocada aqui da direita para a esquerda, do mais para o menos, né? Que é a corrente convencional, tá? Mas tanto faz, sinal da corrente, aí é só uma questão de convenção, tá? O que a gente tem aqui? Uma fonte, né, que ela vai gerar uma corrente total, isso aqui seria o I total, que ela vai transitar por aqui, chega nesse ponto de bifurcação, né, aqui, aliás, nesse ponto de bifurcação, essa corrente total I vai se dividir em 3 correntes. Eu vou usar o mesmo número que está aqui, então I7, I8 e I9, sendo que I7 mais I8 mais I9 é igual à corrente total. E aí, o que mais que eu tenho de informações lá pelo enunciado? Nós temos os dados de a tensão sobre os resistores é de 12 volts. Então, a tensão que a fonte fornece, ela é a mesma que está aqui nos 3 pontos e ela é de 12 volts. O que mais que nós temos? I7 é de 180 mA, ou seja, I7
é de 180 vezes 10 a menos 3 amperes. R8 é igual a 30 ohms. E a corrente que parte do polo positivo da fonte, que é a corrente total, ela é de 0,6 ampere. Então, a corrente total, 0,6 ampere. Ele pede os valores de R7, R9 e I8. Legal. Então, o exercício pede R7, R8 e I9. Conseguiram resolver isso? Sim, né? Esse é fácil. Ele só tem uma cara meio complicada, mas ele é fácil. Por quê? Se a gente tem a DDP total, e essa DDP ela é igual em todos os ramos, né, em todos os 3 ramos, a gente já tem ela aqui como 12 volts. Se nós temos o valor da resistência da corrente 7, que é essa daqui, nós já temos o valor de R7. Por quê? Letra A, né? O 7 vai ser igual a R7 vezes I7. O 7 é o mesmo para todo mundo. 12. R7 é o que a gente quer descobrir e o I7 foi fornecido aqui no enunciado, né? Então, é o 180 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Então, nós temos que o R7 vai ser igual a 12 dividido por 180 vezes 10 a menos 3. A gente pode rearrumar isso aqui e colocar 12 dividido por 18 vezes 10 elevado a 4. Tudo bem? Aliás, 4 não, a 2, né? Aqui 18, 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2, sobe como 10 elevado a mais 2, tá? E aí 12 dividido por 18, 12 é o mesmo que 6 vezes 2, 18 é o mesmo que 6 vezes 3, então nós temos 2/3 de 10 ao quadrado ohms, tá? Então, poderia ter deixado assim, ou poderia ter feito o cálculo também. Então está aí o valor do R7. O R8 segue o mesmo raciocínio. O que a gente tem do 8? É o R9, desculpa. O R8 foi dado, né? Está aqui. Tá. O R8 foi dado. E aí, o que a gente pode fazer com esse valor do R8? Achar a corrente, né? Porque a gente já tem a corrente total e a gente já tem agora como chegar na corrente I7, porque nós temos os dois valores. Na verdade, I7 a gente já tinha, partido. Então, a gente pode agora calcular a corrente I8. Como? Simples. Dá certo. Bom, como é que a gente pode calcular essa corrente I8? O cara deveria me permitir chegar isso mais para baixo, não? Ah, eu tenho que aumentar. Por que o whiteboard só funciona online agora? I8, nós temos que U8 é igual a I8 vezes R8. Tá? O 8 é igual para todo mundo, é o 12. O I8 é o que a gente quer descobrir. E o R8, 30 ohms. Está ele aqui. Então, o I8 vai ser 12 dividido por 30
2 vezes 6, 10. 5 vezes 6, 30. 2/5 ou 0,4 ampere. Tudo bem? Só fazer a conta. E aí, o que a gente tem agora? A gente tem a corrente 9. Por quê? Nós sabemos que a corrente total é 0,6. A corrente total é 0,6. A corrente I8, a gente acabou de calcular, é 0,4. E a corrente I7, ela é igual a 0,18. Então, quanto é a corrente I9? 0,02, né? Aqui tudo ampere. Ela é o que está faltando para fechar a soma. Então, logo, I9 é igual a 0,02 ampere. O exercício pediu mais alguma coisa? Acho que não, né? Ah, o R9, tá. Para calcular o R9 agora, como a gente já tem os valores de corrente e diferença de potencial, ficou bem fácil, já que o U9 é igual a R9 vezes I9, logo 12 igual a R9 vezes 0,02, ou 2 vezes 10 a menos 2. Então, daqui a gente tem que o R9 é igual a 12 dividido por 2 vezes 10 a menos 2, ou que o R9 vai ser igual a 6 vezes 10 ao quadrado, ou 600. Uma resistência muito mais alta, por isso uma corrente muito mais baixa. Beleza? Dúvidas? Exercício número... Já me perdi no número? 4. A gente tem aqui um circuito que ele tem 2 geradores. Tá? São 2 geradores iguais. Dá para identificar aqui força eletromotriz 12, corrente resistência interna 1. E esses 2 geradores estão alimentando uma resistência de 10 ohms. Tá? E aí o que ele pede? Ele pede a corrente medida pelo amperímetro, a DDP medida no voltímetro, essa daqui, e a potência dissipada em cada resistor e a potência total dissipada no circuito. Talvez também nesse caso fique mais fácil se vocês redesenharem o circuito para entender. Não sei, depende aí um pouco do gosto de cada um, tá? A gente pode redesenhar esse circuito fazendo o seguinte, ó. Eu tenho um gerador, força eletromotriz, resistência interna, outro gerador, força eletromotriz, resistência interna, e esses 2 geradores acoplados a uma resistência. Nossa, é muito mais difícil desenhar no Paint do que no whiteboard. Então a gente tem aqui 12 volts, 1 ohm, 12 volts, 1 ohm, 10 ohms, e a gente quer medir o quê? A corrente total do circuito, pode ser em qualquer ponto, tá? Já que é um circuito todo em série, e a diferença de potencial só sobre o resistor de 10 ohms. Tá?
Então, o que que nós temos aqui? A gente pode fazer esse exercício de várias maneiras, tá? Uma delas seria utilizar aqui energia que entra menos energia que sai, tem que dar quanto? Tem que dar zero, né? A energia que eu forneço ao circuito, mais a energia que o circuito consome, tem que dar zero. Então, se eu somar todas as DDPs, quanto que vai dar? Zero, tá? Como é que eu faria usando esse método? Eu vou seguir essa linha aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Quanto tem aqui? 12. É mais ou menos? É mais. Ele fornece o circuito. Aí vem a resistência interna. 1 ohm vezes I. Não sei quanto é esse I. Menos por quê? É uma queda. Depois, é um ganho. 12. Depois, é uma queda. Menos 1 vezes I. E depois é uma queda também, que eu não sei de quanto ela é, mas sei que é 10 vezes I. Tudo isso tem que dar zero, tá? Porque não pode nem sobrar energia no circuito, nem faltar se ele está funcionando. Com isso, eu já tenho logo de cara o quê? Quem é a corrente, tá? Então, tudo que tem corrente eu vou passar para o outro lado da igualdade, e tudo que não tem eu vou deixar aqui. Então, vai ficar 12 mais 12 igual a menos 1i, trocou de sinal, mais 1i, mais 1 vezes i, e mais 10 vezes i. Ou seja, 24 igual a 12i, logo a corrente é de 2 amperes. Tá? Poderia ter feito de outra maneira? Sim. É um sistema em que a gente tem geradores em série. A força eletromotriz é a soma das duas, 24, e a soma das duas resistências, menos 2i. Essa seria a DDP fornecida ao circuito. E isso é igual a 10 vezes i. Chegaria aonde? Aqui, né? Do mesmo jeito, tá? Então a gente já tem a corrente. E para medir a DDP aqui? Agora é fácil, né? DDP aqui vai ser 10 vezes I. 2, 20 volts, tá? E as potências consumidas? Bom, potência consumida nos resistores de resistência interna, elas são iguais, né? Vou chamar assim, a potência interna. Por quê? Ela é diferença de potencial vezes corrente. Tá? Qual é a diferença de potencial aqui? Gerador. Ó. Qual é a diferença de potencial aqui? Aqui não, desculpa, aqui. É 1 ohm, né? E 1 ohm aqui. Qual é a queda que a gente tem aqui? A corrente é de 2 amperes. 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Quem não conseguiu ver isso? Ah, uma outra maneira, talvez mais fácil de fazer isso aqui, seria o seguinte, ó, U é igual a RI, tá? Então você vai ter RI ao quadrado. Pode ser mais fácil, tá? Então, a potência consumida na resistência interna vai ser 1 ohm vezes quantos amperes? 2 ao quadrado. Que aí a corrente é igual para todo mundo, né? 2 ao quadrado, então a gente tem 4
watts, tá? Então, PI1 igual a PI2, né? São dois geradores, igual a 4 watts nas duas, tá? E a potência consumida aqui na resistência de 10 ohms, 10 vezes I ao quadrado, 4 dá 40 watts, tá? Potência total consumida vai ser de 48 watts, tá? Porque são dois desses daqui. Tá? Então vai ser 4 watts no primeiro, 4 watts no segundo, mais 40 lá na resistência maior, vai dar 48 watts. Dúvidas? Toma cuidado ali só com essa questão. São dois geradores, são dois resistores. Então você tem 4 mais 4, mais o 40. Tá? Esse daqui, a gente tem. Esse aqui acho que foi um dos que eu fiz, né, na aula passada. A gente tem uma figura em que temos uma corrente passando num fio, e a pergunta é qual é o campo magnético induzido, né, criado por essa corrente a uma distância de 5 centímetros do fio, e aí foi dada aqui a permeabilidade magnética do meio. Então aqui é dado que a permeabilidade magnética do meio é 4 vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, já está tudo no sistema internacional. E aí aqui é que vem a dificuldade que vocês tiveram, preciso checar lá se realmente não tem a equação que diz que B é igual a M vezes corrente dividido por 2π vezes a distância do fio ao ponto onde está sendo calculado. Aqui nós tínhamos o Mi fornecido pelo exercício, o I também, e aí a única dificuldade era não confundir alhos com bugalhos, 5 centímetros com 5 metros. Ela está lá nos slides do... Eu não consegui acessar o Teams aqui, mas ela está lá nos slides da lei de Biot-Savart. Pode ser que eu não tenha colocado esses slides para vocês, mas eu mostrei na aula. Biot-Savart-Laplace é o nome do slide. Pode ser que eu tenha esquecido de subir para vocês o slide. Esse aqui, ó. Não está lá? Mas eu lembro que eu mostrei, que a gente comentou isso em sala. Que eu mostrei em sala, eu lembro. Esse aqui está faltando lá?
Eu lembro que eu mostrei ele em sala de aula, agora ele pode não ter ido para lá. Ver se eu consigo acessar o Teams por aqui. Enquanto eu tento acessar, a gente vai resolvendo aqui, tá? Então, olha só. Tendo a equação, né, era simplesmente agora fazer o cálculo. Lembrando só de converter a distância para metros, né? 5 vezes 10 a menos 2, tá? Então, campo magnético igual a μ4 vezes 10 a menos 7. Corrente já está no ampere, 20. E aqui 2π, 5 vezes 10 a menos 2, convertendo para metro. É 4π aqui, né? Tá. Então aqui tem um π, 4π. Isso aqui vai simplificar com esse, sobrou 2 aqui. Tá? A gente tem 2 vezes 10 a menos 7, vezes 2 vezes 10, 5 vezes 10 a menos 2. Então isso aqui vai dar 4 quintos, 10 a menos 7, mais 1, mais 2, tá? Aqui é 1, e esse cara sobe como mais 2. Tá? Então aqui 7, menos 7 mais 3, menos 4. Logo o campo magnético, então, vai ficar igual a 4 quintos, ou 0,8, vezes 10 a menos 4 Tesla. Menos 7 mais 3, menos 4, tá certo. Acho que eu não errei nada aqui. Assim, dá na mesma, né? Isso aqui ou isso aqui, eu aumento um aqui e diminuo um aqui. Tá? Dá na mesma. Dá o mesmo resultado. Você diz a unidade? Já faço aqui. Ó, Mi, a unidade dele, foi dada, tá? É Tesla vezes metro sobre ampere. Então, eu vou seguir isso aqui, ó. Mi vezes I dividido por 2πr, tá? Em termos de unidade, fazendo a análise das unidades, tá? 2π é dimensional, então aqui vai entrar Tesla vezes metro dividido por ampere. Isso é o Mi. Tá? Vezes corrente. A corrente está em ampere. E o R, que está aqui embaixo, está em metros. Então, aqui primeiro, ampere com ampere simplifica. Sobrou Tesla vezes metro sobre metro. E aí, M com M simplifica Tesla. Tá? Por isso aqui o cuidado. Se aqui se tivesse colocado 5, estaria errado por um fator 10 a menos 2, né? Que era o 5 centímetros. Sempre que tiver dúvida em termos de equação dimensional, você faz isso. Coloca igualdade, tem que dar o resultado, tem que ser. Se é metro, tem que ser chegar em metro, senão tem alguma coisa errada na equação, tá?
que é a análise dimensional. Yossavá. Yossavá. Eles estão dizendo que eu não coloquei lá. Eu vou ver. Se eu não coloquei mesmo, acredito neles, eu já coloco o slide. Nesse último caso aqui, a gente tem duas correntes que vão para o mesmo sentido. E aí, se a gente lembra da regra da mão direita, o que acontece aqui? Polegar na direção da corrente, no sentido que você fecha a mão direita, é o campo. Veja parede. Então, aqui, e aqui também. Porque as duas no mesmo sentido. Esse campo vai somar. Se a gente tivesse essa corrente lá, o campo aqui nesse ponto seria o campo desse dentro do campo desse. Mas aqui, como a corrente não está lá e para cá, para cá, os dois estão somando. Então a gente vai ter aí que calcular o campo magnético do mesmo jeito que nós fizemos no exercício anterior, e depois a gente vai somar os dois, tá? Então aqui nós temos 3 e 4 amperes e 2 e 4 centímetros, tá? Então 3, 4, 2, 4. Então a gente tem aqui corrente I1, corrente I2. 3 amperes e 4 amperes. E o ponto que está aqui, ele fica a 2 centímetros da corrente 1 e 4 centímetros da corrente 2. Você pode calcular B1 e B2 e depois somar, ou pode fazer o cálculo dos dois simultaneamente. Tá? Lembrando que o campo magnético é igual à permissividade vezes I dividido por 2πr. Nesse caso, a permissividade aqui do meio é do vácuo, é igual a que está lá no exercício anterior, né? Que é o 10 a menos 7. Deveria ter sido colocado também. 4π vezes 10 a menos 7, não foi. Hã? Assim como a eletricidade, né? Assim como o campo elétrico, dependendo do meio. Você tem meios que são mais favoráveis à propagação do campo e outros que não. A blindagem é exatamente isso, né? É um meio onde você não tem a propagação do campo. Tá? A maior... Não vou completar agora, depois eu falo. Mas é importante abrir os olhos de vocês para isso. Então aqui, o B total vai ser μ dividido por 2π, e aí a gente vai ter a soma, né, de I1 sobre R1 mais I2 sobre R2. Eu poderia fazer separado e depois somar, tanto faz, tá? Mas aqui o B, ele vai ser então 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π. E agora aqui cuidado com a unidade, tá? Então 3 amperes, a distância de 2 vezes 10 a menos 2, mais 4 amperes, distância de 4 vezes 10 a menos 2. Tá? Todos os dois a gente está convertendo aí de centímetros para metro. Tá?
2π com 4π simplifica, sobram 2 aqui. Então, o B fica 2 vezes 10 a menos 7, abre parênteses, 3 meios, mais 1, e o 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a menos 2, nos dois denominadores, que eu posso colocar ele em evidência e passar. 3 meios mais 1, 2,5. Né? Então, aqui fica 2 vezes 10 a menos 7, vezes 2,5, vezes 10 elevado ao quadrado. Isso dá o resultado de 5 vezes 10 a menos 5 teses. O comentário que eu vou fazer não é para ninguém ficar assustado, mas só para que vocês saibam que isso existe, que é um campo interessantíssimo dentro da eletricidade. Tá? Tudo que nós estamos fazendo aqui, a gente está trabalhando com materiais ditos lineares. Quer dizer que se eu tenho o campo, ele é paralelo, aí no caso, à direção do estímulo que ele recebeu. Ou seja, o μ e o epsilon são números. Os materiais ditos não lineares, que eles são bastante comuns nos circuitos, eles não são assim. O campo forma um ângulo em relação ao estímulo. E aí, matematicamente, muda bastante numa equação como essa aqui, porque ao invés disso daqui ser um número, ser um μ, ele é uma matriz. Todo vetor pode ser representado como uma matriz, vocês devem estar vendo isso. Só que aqui você tem uma matriz, outra matriz e um número. E no caso dos meios não lineares, isso daqui se torna uma matriz quadrada. Tá? Como você identifica esse tipo de coisa? Toda vez que vier escrito assim, NR ou em inglês, ou enfim, eletrodinâmica, alguma coisa assim, não linear. NL, botei NR. Tem NL, eletrodinâmica, esse NL quer dizer que é não linear. Tá? Se vocês buscarem aí no Google eletrodinâmica dos meios não lineares, vão ver que é um ramo bem interessante para se trabalhar, mais complexo também. Mas é o que se faz muito hoje em termos de componentes eletroeletrônicos, é trabalhar com essa eletrodinâmica dos meios não lineares. Tá? Tem mais algum exercício? Não, né? Fechou. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.